sou Vanderlei Zanivelti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é... como que é ser luterano? Tenho recebido essa pergunta e acho pertinente, porque a maioria dos luteranos está no sul do país e em número reduzido. E tem aquela mística, né, no Lutero, que Lutero venceu a Igreja Católica. Então muitos se perguntam como que é, né, a minha igreja, né? Como que é a igreja? Na verdade, no Brasil nós temos duas igrejas grandes luteranas, duas linhas luteranas. Uma é a IECLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil, e a IELB, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E as duas foram criadas por alemães. Só que a de confissão luterana foi criada direto pelos alemães que vieram da Prússia, criaram a igreja em 1824. Já a IELB, ela foi criada por vias indiretas. Esses mesmos alemães, nessa mesma época, eles, ao invés de vir ao Brasil, eles foram para os Estados Unidos. E lá eles criaram uma igreja chamada Sínodo de Missouri. E aí eles de lá vieram como missionários e criaram a IELB em 1904. E eu, quando fui fazer teologia e filosofia, eu fui em uma universidade do Sínodo de Missouri. Então, na verdade, eu posso, inclusive, ser pastor da IELB, se eu quiser, mas não é esse o caso, né? Entre as duas, existem algumas diferenças teológicas, né? No caso da de confissão luterana, ela é mais progressista, enquanto que a IELB é mais conservadora. Eu sou da IELB, da conservadora. A de confissão, ela aceita, por exemplo, pastora ou pastor mulher, né? E aceita inclusive pastor homossexual, e aceita até o marido do pastor homossexual. E nós não aceitamos isso. Para nós, baseado em Efésios lá, somente homens podem ser pastores e homens com H maiúsculo, que tem a sua esposa. Não pode, senão não pode. Outra diferença, diferença visual, aí é uma questão cultural. Eles usam uma roupa preta, com uma gola branca, assim, que a gente vê nos filmes, inclusive. Os próprios reformados também gostam de usar esse tipo de roupa. Então eles usam esse tipo de roupa. Já a IELB não. A IELB usa parecido com a igreja católica, né? A casula, né? Que é aquele manto, né? Aquele pala com as cores litúrgicas, né? Com tempo comum é verde. Aí tem outras cores, né? Azul, roxo, preto. Então aí para cada tempo tem as suas cores. Inclusive a igreja toda fica a mesma cor, né? Então a ideia é essa. Eu vou falar sobre a minha IELB, porque a outra eu realmente desconheço detalhes. No caso da minha, ela segue aquela trindade que a maioria das protestantes segue, que é o sola Scriptura, sola gratia, sola fide. Ou seja, somente Escritura, somente a graça, somente a fé. O somente Escritura é só aceita a Bíblia, né? Somente a graça, quer dizer, só a graça que salva de Deus, né? E somente a fé é a justificação pela fé, né? Somente a fé que te leva também à salvação, só a fé, sem as obras, porque os católicos gostam que seja obras mais fé. Embora tenha chegado num acordo, em 99 teve a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que aí os católicos acabaram abaixando a cabeça dizendo que aceitam, né, a versão luterana dos fatos. Mas mesmo assim ainda tem a confusão que eles aceitam, né, além da Bíblia, o magistério, tradição, e aí complica um pouco. Mas nós somos muito próximos deles. Outra coisa da confusão também é a questão do IELB, né, Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Evangélica, então é pentecostal. Não é pentecostal. Inclusive, né, como nós temos origem, né, germânica lá, na Alemanha existem duas palavras parecidas para evangélico e protestante, né? Evangelisch, protestante, que seria o nosso caso, e evangelical, evangélico pentecostal, que seria as outras linhas. Então nós não somos, né, nós somos protestantes históricos que não seguem essa linha, né,
cristão renovado, essas coisas. Pergunto também muito sobre dízimo. Como é que é o dízimo lá? Tem dízimo? Tem e não tem, porque assim, você recebe um envelope todo mês, um envelopezinho pardo, e você põe quanto você quiser. Então, se é 10%, ou sei lá, você põe quanto você quiser. E não é o pastor que administra. Tem o presidente da congregação, ele que administra isso daí, e ninguém pede nada. Então ninguém fica lá, eu quero isso, quero aquilo. Não. Tanto que a média Brasil aí, parece que dos luteranos foi R$150 por ano. Então as pessoas dão muito pouco mesmo. E é para você dar quanto você quiser, não tem isso não. Inclusive é afixado na parede, né? Os gastos da igreja, receita, despesa, inclusive salário do pastor. Então você sabe quanto que o pastor ganha, quanto que foi gasto disso, de combustível, de tudo. Então é bem organizado lá, alemão sistemático, né? Pergunto também muito sobre como que funciona a questão dos santos, né? A gente entende que todos nós somos santos, com S minúsculo. Então tem lá, quando a gente vai rezar o credo apostólico, né? Como eu acredito na comunhão, creio na comunhão dos santos. Então todos são iguais. Só que a gente entende que algumas pessoas são especiais. Então lá os primeiros santos, né, os primeiros mártires da igreja, eu participei quando eu estava em outro estado, da congregação Santo Estevão, mas era santo minúsculo. Então Estevão é um mártir, morreu uma morte horrível pela fé, então mereceu, né, essa honra. Mas Maria. Maria também é mãe de Jesus Cristo, né? Então, se você não gosta de sua mãe, tem que gostar. Então a gente também gosta. Então, um dia por ano tem o dia de Maria, e a gente canta o Magnificar, que é uma canção antiga lá, baseada em Lucas, e nós então cantamos para honrá-la. Mas é mais ou menos isso. Não tem imagem, não tem nada dessas coisas. Para você ser luterano também, a teologia é a Bíblia, mas tem uma pegadinha. Está nesse livro aqui, ó. Chama Livro de Concórdia. Concórdia porque concórdia em latim é igual a concórdia em português, né? De concordar. Que chegaram a um acordo porque começou a guerra, né? E aí os príncipes alemães, na época, lá de 1500 e pouco, metade entrou do lado dos luteranos e outra metade dos católicos, que era do lado do imperador do Sacro Império Romano Germânico. E aí o pau comeu, e aí, enquanto isso eles foram fazendo, segundo, né, a tradição, foram fazendo escritas baseadas na Bíblia. Então não está fora do solo da Escritura, mas não deixa de ser um livro à parte, né? E aqui então está toda a teologia. Como são várias cartas, vários livros, às vezes uma acaba falando a mesma coisa que a outra, mas é interessante. Catecismo menor, catecismo maior, artigo de Smalcalde, Confissão de Augsburgo e por aí vai. Então, toda a guerra está mais ou menos nesse livro aí, todo o sangue. E como que funciona então, né? Você chegou lá, tá bom, entrou, e como é que funciona? Aí o pastor pega o microfone, vai falando? Não, primeiro que o pastor já está, como eu falei, paramentado, né? Aí o que acontece? Vai ter o culto. O culto segue uma ordem. Uma ordem bem para cada época do ano tem um diferente, mas sempre são em 3 partes e dura 1h30, meia hora cada parte. E aí começa lá, só como curiosidade aqui. Começa o culto, aí tem o hino de invocação, começa com o hino, depois tem invocação, depois exortação, depois confissão e absolvição, depois vem o ofício da palavra, o introito, antífona, salmo, glória patri, depois outra antífona, Kyrie eleison,
Glória em excelsis, glória em excelsis Deus. Depois tem saudação, oração do dia, leitura do Antigo Testamento, leitura da epístola gradual, hino do gradual. Depois leitura do Evangelho, hino do dia, sermão. Depois tem a confissão de fé, que pode ser o credo niceno, o credo apostólico ou o credo atanasiano. Pode ser cantado também, aliás, né, como coloca as músicas ali, né, o alemão é o povo que canta, né, então o culto inteiro tem dias que é cantado, inteirinho, né, o pastor vai cantando do começo ao fim, é muito interessante. Aí depois, terceira parte, aqui tem a Santa Ceia, aí começa com o ofertório, o hino da Santa Ceia, aí prefácio, Sanctus, aí o Pai Nosso, Jesus Pai Nosso. Aí depois tem o Pax Domini, depois tem Agnus Dei, depois distribuição da Santa Ceia, ação de graças, e aí por fim o Nunc Dimittis. Nunc Dimittis é o tchau tchau. E aí acabou. Você vai embora. Aí se você tá participando bastante, você tá lá 1, 2, 3 vezes, o pastor ele fica na saída, ele cumprimenta todos, fica até uma fila. Aí ele sabe quem é novo. Aí ele vai perguntar para você: rapaz, tudo bom? Você não, fulano, você já é a terceira vez, né? Você quer ser membro? Aí se falar que sim, aí você tem que passar por uma escolinha. Você vai lá com o pastor, um a um. O pastor te ensina algumas coisas teológicas, passa algumas coisas interessantes. Inclusive no próprio Inário mesmo. Isso aqui é Inário, na verdade, né? Inário também já começa a Confissão de Augsburgo. Ele começa com teologia, para você saber lá como o chefe de família deve se comportar. Aí tem perguntas e respostas. Aí tem várias orações, oração da refeição, antes e depois. E aí começa, lógico, né, com o advento. O alemão é louco por advento. Falou em alemão, fala em advento. É tipo um segundo Natal. Se quiser ir para a Alemanha uma época festiva, vai no advento. E aí os hinos, né? Os hinos, 1648. Só começa e pega o início aqui. Deixa eu pegar o final aqui, 1646. Não tem hino novo, então 1828. Então é só 1532. É só hino antigo. Então a melodia bem assim. Tem inclusive aquele Beethoven, a nona sinfonia. Tem bastante coisa de Bach, porque Bach era luterano. Então a nona sinfonia é o hino da Europa, né? Então é só coisa antiga, só coisa interessante. Bom, o tempo tá dando aí, e se vocês quiserem outras perguntas, podem fazer que eu respondo. Um grande abraço e tchau, tchau!